Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Saúdo Dom Filadelfo e a todos os irmãos da comunidade da Paróquia Anglicana da Santíssima Trindade. Graças a Deus, temos a oportunidade de nos reunir novamente nesta quinta-feira, ao redor da palavra do Senhor e da comunhão dos santos, para nos aproximarmos de Deus em culto sincero e verdadeiro. Eu gostaria de lhes convidar para fazermos uma leitura bíblica que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 4. Eu vou falar do encontro entre Jesus e a mulher samaritana. Esse texto chegou à minha mente através do nosso irmão Júlio César, que está dirigindo lá em Carpina, a partir de Carpina, mas para o mundo todo, este círculo de leituras e está trabalhando o Evangelho de João e encontros que Jesus tem com diferentes pessoas neste Evangelho. Queria estimular você a participar do nosso círculo de leituras, um ministério de nossa paróquia, de nossa comunidade, que acontece todos os sábados à noite. Eu vou deixar algumas informações aqui para que você possa acessar, mas desde já convido você a se inscrever em nosso Instagram, onde maiores informações serão dadas acerca do nosso círculo de leituras dos sábados à noite. Passemos agora à leitura efetivamente do texto que se encontra no Evangelho de João, a partir do versículo 1 do capítulo 4. E quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água", pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: "Como, sendo o Senhor um judeu, pede a mim, que sou mulher samaritana?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que lhe pede água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva." Ao que a mulher respondeu: "Senhor, não tens balde, o poço é fundo. De onde você conseguiria essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, quero que me dê dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la." Jesus lhe disse: "Vá, chame o seu marido e volte aqui." Ao que a mulher respondeu: "Não tenho marido." Então Jesus lhe disse: "Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade." A mulher então lhe disse: "Agora sei que o Senhor é profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Jesus respondeu: "Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai.
Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram de vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo quanto eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade, foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhe disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém trouxe algo para comer? Jesus lhe declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que não semearam, outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo quanto eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavras do Evangelho de Cristo Jesus. Louvado sejas, ó Cristo. Que texto maravilhoso, que encontro fascinante. E quanto há de revelação, não apenas do caráter messiânico de Jesus, mas de seus aspectos mais comezinhos, mais próximos de nós. Que o Senhor se agrade e que nós possamos nos aproximar dele, comentando, aprendendo e estudando esta passagem bíblica. Meus irmãos, o texto diz que Jesus decidiu deixar a Judéia e ir para a Galileia. Ele era galileu, na Galileia ele se sentia mais à vontade, mais em casa, mais protegido pelos seus. Porque os fariseus se deram conta de que a popularidade de Jesus crescia e ele já tinha mais discípulos do que João Batista. João era um dos profetas mais conhecidos e populares naquele período e ele reunia multidões que vinham à procura dele às margens do Rio Jordão para serem batizados. E naquele contexto, a popularidade era um problema. Era um problema porque isso despertava inveja por parte dos fariseus e a inveja dava lugar ao ódio, à ira e à ânsia por perseguição. Jesus, discernindo tudo isso, resolve ir para a Galileia, onde ele estaria mais protegido, até porque ali a religiosidade era menos intensa do que na Judéia, onde ficava Jerusalém. E então o texto nos diz que lhe era necessário passar por Samaria. É claro, geograficamente, entre a Judéia e a Galileia, fica toda a região de Samaria. Nesse sentido, era uma necessidade geográfica. Mas talvez a gente pudesse perceber uma outra necessidade, a necessidade
do encontro com esta mulher e com os seus irmãos da cidade de Sicar. Porque, como ouvimos, Jesus pregou e muitos creram. E, às vezes, a gente pode imaginar que Jesus tinha essa necessidade, a necessidade de anunciar o amor do Pai a todos os seres humanos. Eu gosto de pensar nisso, porque isso me aproxima de uma interpretação que pode datar desde Orígenes de Alexandria, ali um dos pais da igreja do 3º século depois de Cristo. E Orígenes dizia que cada texto bíblico tem diferentes camadas de significação. Haveria uma camada literal mais óbvia e que a gente poderia chamar de sentido grosseiro do texto. Mas haveria um sentido mais espiritual, mais sensível, que eu gostaria de chamar de significado sutil do texto. E haveria um sentido que é fruto de uma percepção que só se dará através da eficaz operação do Espírito Santo e que eu gostaria de chamar de sentido secreto do texto. Assim, teríamos um sentido grosseiro, aquele que é mais óbvio, um sentido sutil para aqueles que são mais sensíveis e um sentido secreto, aquele que só pode ser alcançado pela atuação eficaz do Espírito Santo. Grosseiramente, Jesus tinha a necessidade de passar por Samaria, porque entre a Judéia e a Galileia ficava Samaria. Mas, numa perspectiva sutil, Jesus tinha a necessidade de passar por Samaria, porque, como ele mesmo diz, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. A sua necessidade era a necessidade do encontro e da anunciação das boas novas. Mas eu poderia falar ainda de um sentido secreto desse texto. Jesus tinha necessidade porque havia uma alma carente de salvação, uma alma que precisava se libertar dos seus medos, de suas culpas, de suas crendices, para finalmente viver plenamente uma relação espiritual que lhe realize, que lhe dê sedente completamente. Nesse é o contexto que Jesus chega ao Poço de Jacó. E ali ele se senta no Poço de Jacó sozinho. Os seus discípulos vão até Sicar, vão até a cidade comprar alimentos e ele permanece ali sozinho. E o texto nos diz que Jesus estava carente, ele estava cansado. O texto nos diz que ele estava fatigado, ele estava com sede, é exatamente por causa disso que ele pede água à mulher, e ele estava com fome, é exatamente por isso que os discípulos vão à cidade comprar alimento. Aqui temos um homem cansado, faminto e sedento. E é bom que o encontremos assim, que o vejamos assim, que olhemos para ele e discernamos que é assim que ele está, porque talvez você possa se identificar com ele. Eu me identifico com ele. Porque muitas vezes eu me encontro cansado. Muitas vezes eu me encontro com fome de justiça, com fome de sentido para a vida, com fome de razão para lutar cotidianamente, com sede, sede de afeto, sede de carinho, sede de compreensão. Há tantas necessidades em nós e essas necessidades são reais e elas devem ser encaradas e enfrentadas com responsabilidade. Essas necessidades podem ser grosseiras, sutis ou secretas, mas elas são reais e precisamos enfrentá-las. Jesus está ali sentado no Poço de Jacó e aproxima-se uma mulher. E ele faz um gesto que para nós, em nosso ambiente cultural, não gera nenhuma espécie ou admiração. Ele se dirige à mulher e diz: mulher, dá-me de beber um pouco d'água. E
a mulher, então, revela todo o seu caráter sectário. Porque muitas pessoas, elas estão marcadas por uma visão do mundo que divide as pessoas em grupos. Veja, a resposta dessa mulher é reveladora. Ela diz: como sendo tu um homem judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Há nesta passagem 3 facções que a mulher revela e com alguma clareza eu e você podemos perceber. Para ela, o mundo estava dividido entre homens e mulheres. E os homens não devem se aproximar das mulheres e as mulheres não devem se aproximar dos homens. Não fazia muito sentido para ela um homem puxando assunto, dirigindo-se a ela, sem que fosse da família ou que a conhecesse. Em segundo lugar, estando ela em Samaria, como eu já disse, uma região espremida por 2 regiões judaicas, a Judéia e a Galileia, ela diz: olha, você é galileu, você é judeu e eu sou samaritana, porque era preciso que você compreendesse que o reino de Israel foi dividido em 2 reinos, isso muito tempos antes, séculos antes, logo depois da morte de Salomão, filho de Davi. O reino foi dividido em o reino do sul e o reino do norte. E esses reinos tiveram Jerusalém como uma das capitais e Samaria, a outra capital. Por isso a gente vai falar de judeus e samaritanos, né? Então, esses reinos divididos criaram ódios e inimizades entre eles e uma disputa imensa que perdurava há séculos, e essa animosidade formou a mente daquela mulher. Então, ela percebia um mundo dividido entre homens e mulheres, entre judeus e samaritanos, e os samaritanos não se davam com os judeus. Mas ela revela uma terceira divisão, porque mais adiante, quando Jesus lhe diz que ele poderia lhe dar água, ela diz: eu tenho um cântaro, eu tenho um pote através do qual eu consigo retirar a água e o poço é fundo. O senhor não tem. Então, ela divide o seu mundo entre os que têm e os que não têm. Então, esse é um mundo sectário. Talvez eu e você participemos de tantas divisões, né? E identificando o mundo entre heterossexuais e homossexuais, entre pobres e ricos, entre pessoas espirituais e pessoas materialistas. Todas essas divisões, elas não fazem nenhum sentido. Jesus jamais deu a menor bola para elas, e eu queria convidar você a também não se deixar tomar por esses sectarismos, por essas divisões. Somos todos marcados por essa necessidade da transcendência e da solidariedade. Então, todos nós somos um só povo que tem um convite íntimo para buscar a Deus e um convite íntimo para nos solidarizar a todo o próximo, a todo aquele que padece e sofre. Então, quando a mulher lhe diz, como sendo tu judeu, um homem judeu pede a mim água, que sou mulher samaritana, Jesus responde: ah, mulher, se tu conhecesses o dom de Deus e quem te pede, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus começa a sua fala para essa mulher dizendo que ela ignora 2 coisas. Ela ignora, em primeiro lugar, que aquele encontro é um presente, é uma dádiva. Se tu conhecesses o dom de Deus. Sabe, meu amigo e minha amiga, esse encontro aqui, esse momento em que você está assistindo esse vídeo, isso é um dom de Deus. É um presente divino. Ah, se você pudesse reconhecer o valor desse encontro e abraçar esse encontro e receber esse encontro com todo o poder transformador que esse encontro tem, que maravilha seria. Porque todo encontro em torno do nome de Cristo é um presente de Deus. Ah, se tu conhecesses o dom de Deus e conhecesses, em segundo lugar, quem é que te pede? Tu é que lhe pedirias para beber da água que ele tem e ele te daria água viva.
E a mulher, então, disse: como assim? Por acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço? Porque Jesus não estava falando da água em seu sentido grosseiro. Jesus não estava falando daquela água do poço, que era uma água boa para se beber, porque a água mina da terra e é acumulada naquele local, e Jacó teve o discernimento, a sabedoria de saber onde cavar e saber como cavar aquele poço que era profundo e que não havia ruído. Há toda uma técnica para cavar poços, e Jacó tinha essa técnica e ele o fez ali, encontrando um lugar onde havia água e sabendo cavar poços profundos para alcançar essa água. Então a mulher diz: tu és por acaso maior do que o nosso pai Jacó? Porque ele, com toda a sua inteligência e sabedoria, nos deu este poço, onde a água mina, mas não é água corrente. E tu vens me dizer que mesmo sem pote, sem corda, tu poderias me dar água corrente, água viva? Então, Jesus vai mostrar àquela mulher que a água da qual ele fala não é água em seu sentido grosseiro. É uma água que dessedenta o coração. E ele sabia que aquela mulher tinha o coração sedento. Ele lhe diz: ah, minha amiga, quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre, porque a água que eu lhe der será neste alguém uma fonte a jorrar para a vida eterna, para a vida abundante, para a vida plena, para a vida completamente realizada. Os olhos da mulher se iluminaram naquele instante e ela disse: dá-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede e precise vir aqui me expor. Sim, porque aquela mulher estava buscando água ao meio-dia. E por que temos uma mulher sozinha buscando água num poço que ficava distante da cidade por pelo menos 3 ou 4 quilômetros ao meio-dia? Provavelmente para fugir do olhar das outras mulheres, porque era costume que as mulheres saíssem bem cedo, carregando seus cântaros para buscar água, e essa água seria utilizada para cozinhar, essa água seria utilizada para as lavagens e purificações necessárias nas tradições semíticas. Porque na pior hora do dia, quando o sol é causticante, e é mesmo, eu estive naquela região e conheci o que é o meio-dia em Sicar, ela vai ao poço na hora mais inapropriada. É porque ela não queria encontrar ninguém. Ela queria fazer o seu trajeto solitário, da sua casa até o poço. No poço, ela recolheria a água e essa água seria suficiente para as suas necessidades daquele dia. Então, ela diz: eu quero essa água, eu quero agora que eu vou me isolar de vez, agora é que eu vou conseguir viver a minha vida, agora é que eu vou ficar distante de todos esses olhares, de todas essas perspectivas. Então, Jesus vê que aquela mulher está se despindo em sentido sutil e secreto diante dele, e ele lhe dá a oportunidade de se despir ainda mais. Ele diz: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher olhou nos olhos de Jesus e disse: eu não tenho marido. E Jesus lhe respondeu: bem dissestes que não tens marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Acho interessante que a maioria das pessoas supõe que aquela mulher viveu 5 relacionamentos conjugais e agora ela estaria num 6º relacionamento conjugal. Mas esse é o sentido grosseiro da palavra marido, meu amigo. A palavra Baal, que designa um deus cananeu, também é traduzido por marido. Pois Jesus poderia estar dizendo, como sugere, por exemplo, os comentários da Bíblia de Jerusalém, que aquela mulher já havia experimentado
5 diferentes formas de culto. Ela já tinha adotado e trazido para dentro da sua casa ídolos de diferentes tradições. E ela tinha buscado expressar a sua espiritualidade sem nunca se satisfazer efetivamente, porque a sua carência era muito mais do que a carência de um companheiro para viver, mas de um sentido, de uma razão para viver, de alguém que lhe fizesse companhia não na epiderme, mas lhe fizesse companhia aqui dentro, que desse à alma dela uma razão para viver. E ela já havia tentado muitas coisas e talvez você também se identifique com isso. Talvez você não tenha tido 5 maridos, 5 esposas, mas talvez você tenha tentado 5 diferentes formas de espiritualidade. Já foi católica, já foi evangélica, já foi espírita, já foi budista, já foi aos terreiros de Umbanda, Quimbanda. E até agora você não encontrou algo que lhe dê sentido, que lhe apazigue, que lhe conduza para a vida eterna, no sentido de vida ampla, de vida abundante, de vida plena. Pois então, vamos continuar conversando, que essa mulher tem muito a nos ensinar. Então, ela percebendo que Jesus a conhecia e conhecia as buscas, os encontros, Vinícius de Moraes. A vida é a arte do encontro. Muito embora haja tanto desencontro pela vida. Ah, que encontro maravilhoso entre esta mulher e Jesus de Nazaré. Então ela lhe diz isso, e quando ouve de Jesus essa revelação das buscas que ela já havia feito, ela diz: eu vejo que tu és profeta. Porque Deus havia dado a Cristo essa compreensão e ele revelou à mulher. E então ela diz assim: olha, vocês de judeus dizem que se deve adorar a Deus no Monte Moriá e nós o adoramos no Monte Gerizim. Então ela coloca mais uma vez a dicotomia entre judeus e samaritanos como se importasse. E ela diz: olha, quando vier o Messias, eu sei que ele nos esclarecerá todas as coisas. Jesus diz a ela, e é a única vez que Jesus diz isso, nos 4 evangelhos: eu sou o Messias, eu que falo contigo. Jesus também se desnuda. Que encontro maravilhoso! Um homem cansado, faminto, com sede. Uma mulher cansada, faminta e com sede. Se encontram à beira de um poço. Ambos se despem num sentido sutil e secreto, um para o outro. E um atende à necessidade mais profunda da alma do outro. A necessidade da mulher era de um sentido para a vida. A necessidade de Jesus era dizer a ela e revelar-lhe o caminho que Deus nos ensinou para ter um sentido para a vida. E então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que falo contigo. Vocês falam do que não conhecem. A salvação vem dos judeus, eu sou dos judeus, então eu sou o caminho de salvação. Vocês adoram aqui seguindo determinados ritos, mas vai chegar o tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores nem irão ao Monte Moriá, nem ao Monte Gerizim. Os verdadeiros adoradores nem serão judeus, nem serão samaritanos, nem serão gregos. Os verdadeiros adoradores serão aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai eterno está à procura desses adoradores. Deus está à tua procura, à minha procura. Adorar em espírito e em verdade. O que é que significa adorar em espírito e em verdade? Você acha que adorar a Deus é ir a um templo? Você acha que adorar a Deus é fazer ofertas no gasofilácio de uma igreja? Você acha que adorar a Deus é levantar as mãos e cantar canções animadas em uma liturgia? Adorar a Deus é algo que se faz em espírito. Adorar a Deus é entregar no altar do Senhor teus medos, tuas dúvidas, tuas angústias, todo o teu ser posto ali ao pé do altar. Adorar ao Senhor é buscar nele e fazer dele
a tua fonte e o teu sentido. Isso é adorar em espírito. E adorar em verdade é não ocultar quem você é, não ter a necessidade de máscaras e dissimulações, revelar-se de verdade, colocar quem você é. A palavra verdade em grego é aletheia. Leteu é véu. Aletheia significa tirar todo o véu, tirar toda a maquiagem que a gente utiliza para que as pessoas não discernam quem somos, tirar todos os filtros para que a gente possa se mostrar como de fato somos, porque é somente aí que nós teremos acesso à vida em sua plenitude. Então a mulher esqueceu o cântaro, deixou tudo lá, correu para esse cara e disse: gente, encontrei um homem que revelou toda a minha vida, e a palavra que ele me disse fez muito sentido para mim. Venham, porque não será ele o Messias, o Cristo, o ungido, escolhido de Deus? E os homens vieram e foram ouvir Jesus, e Jesus pregou para eles, e eles disseram: mas fica mais um tempo aqui. E ele permaneceu 2 dias naquela cidade. Porque o prazer de Deus é comunicar a mim e a você o amor eterno e nos dá, não um marido, não uma esposa, mas nos dá algo que dê excedente à nossa vida e que nos resolva para toda a eternidade. Era isso que eu gostaria que você conhecesse, é isso que eu gostaria de te oferecer e te apresentar. E não esqueça, este encontro é um dom, um presente de Deus. Vamos orar juntos? Ó Deus eterno, não permita, Senhor, que desprezemos o teu presente, nem desprezemos a ti, convertendo o teu amor em uma liturgia ou um culto idólatra. Porque tudo que é menos do que tu és não passa de ídolo, Baal. Ó Deus eterno, ajuda-nos, Senhor, a encontrar nestas buscas que têm sido nossas vidas, a ti, fonte única e suficiente de toda a paz. Que tu sejas assim para mim e meus amigos na noite de hoje, em nome de teu Filho Jesus. Amém.